Meus colegas advogados, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal da eAdvogue. É sempre bom trazer conteúdos para vocês aqui. E o meu pedido é: se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo. Hoje o tema é um tema que tem muita gente precisando ouvir. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre esse tema, compartilhe esse vídeo aí, porque eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa. E hoje, gente, o tema é o cuidado com a saúde mental do advogado. Esse é um tema que eu vou ser sincero para vocês, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo aqui, porque é um tema que eu não gosto muito, é um tema muito chato, vamos assim dizer, para a gente falar, mas é necessário, gente, é necessário, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo. E como eu sempre falo, o que eu trago para vocês aqui é o que eu vivi, ou o que eu vivo, então são situações práticas mesmo. Eu não gosto de ficar gravando conteúdos teóricos sobre aquilo que eu ouvi dizer ou eu aprendi com alguém. Eu gosto de trazer conteúdos que eu vivi na prática e situações que eu passei para eu poder falar com propriedade para vocês como que vocês podem ou evitar um problema ou ter um resultado melhor. E quando a gente fala de saúde mental, eu falo isso porque eu também passei por um problema relacionado a isso. Eu hoje estou aí em média com 10 anos de profissão na advocacia. Mais ou menos isso, Eu comecei a advocacia em 2017, formei em 2016, iníciozinho em 2017, vou fazer 10 anos agora. Vivi muita coisa na advocacia porque desde o início, desde o princípio, eu sempre advoguei. Eu nunca fiz nenhuma outra coisa que não fosse advogar. Peguei minha carteira da OAB no primeiro dia, eu já fui em busca dos meus clientes para começar a advogar. Nunca trabalhei para um escritório como associado ou como funcionário. Sempre trabalhei com o meu escritório próprio. Tive sócios, mudei de locais de escritório, enfim, passei por muitas coisas na advocacia. E uma das coisas que eu passei foi justamente relacionado a essa questão da saúde psicológica, saúde mental, e isso aí foi muito desagradável. E eu vou contar para vocês agora a história e vou explicar para vocês como que vocês podem se cuidar e prevenir esse tipo de problema. Acerca aí vamos pegar aí, a pandemia foi 2022, foi mais ou menos nessa época aí, pós-pandemia, a pandemia foi 2020, foi mais ou menos aí 2022. Eu passei um ano muito ruim, muito desgastante na minha vida pessoal e na advocacia em si. Por quê? Muitos problemas, muitas coisas acontecendo, eu não tinha discernimento de como não absorver problemas, de como deixar os problemas de terceiros para lá e conseguir absorver apenas os meus. Enfim, misturei muita coisa, profissional com pessoal, e eu acabei me bagunçando, me perdendo aí na advocacia. E isso acabou me gerando muitos problemas. E sabe qual foi o principal problema, a principal consequência negativa que eu tive disso? E eu falo isso hoje, assim, na época eu não via, mas hoje eu vejo e eu observo, assim, porque eu vi uma frase uma vez de uma pessoa falando que a pior coisa que tem é quando você perde o brilho. Todo ser humano, todos nós, a gente tem um brilho, sabia disso? Às vezes você não sabe, às vezes você não percebe, mas se você parar para reparar uma pessoa específica, eu vou reparar aqui num colega, numa pessoa conhecida, você vai ver que essa pessoa tem um brilho, que é pessoal dela, é único dela. Quando ela chega no local, você já percebe o brilho dela. Ela tem uma feição, ela tem um brilho. E quando a pessoa está sem brilho, a gente consegue identificar também. Se você conhece bem aquela pessoa, você chegar no momento, você vai ver que ela está ali cabisbaixa, está esmorecida, está triste, você vai perceber que ela perdeu o brilho dela. E isso hoje eu vi que realmente é um dos maiores prejuízos que qualquer ser humano pode ter. Não é dinheiro, não é material, não é patrimônio, é perder o brilho. Quando a pessoa perde o brilho dela, você pode ver que realmente não está nada legal. E eu perdi esse meu brilho. E eu não percebi isso, não sabia, nem fazia ideia disso. E as coisas foram acontecendo, eu estava ali cheio de problema na advocacia, muita coisa, muito cliente perturbando, muito cliente enchendo o saco, porque eu deixei chegar nesse ponto, administrei muito mal os meus clientes e comecei a misturar, e eu não tinha mais tempo familiar e tempo profissional, porque era casa, era trabalho, era isso, era aquilo. E eu perdi totalmente o meu brilho, totalmente mesmo. E algumas pessoas começaram a perceber isso, algumas pessoas do meu convívio começaram a falar: o que foi que está acontecendo, cara? De repente, assim, para mim, na minha cabeça, eu estava normal, como sempre estive. Eu ia para um lugar, ia para o outro, estava tudo certo, eu estava normal. Mas as pessoas percebiam que não estava. E muita gente começou a falar: o que está acontecendo com você? A gente está percebendo que você está meio esmurecido, meio cabisbaixo. Por quê? Porque o brilho havia sumido, havia perdido aquele brilho. E aí, com o tempo, foram se passando meses, e eu percebi que eu já estava ali no fundo do poço, gente.
E é uma situação tão complicada, mas tão complexa, porque é o seguinte, você começa a se perder e você não percebe, as coisas começam a ficar ruins, você começa a desgastar e você vai afundando e não vai percebendo. Quando você percebe, você já perdeu as forças, eu perdi as forças. Eu cheguei ao ponto de chegar no escritório, de verdade, e eu passava um dia inteiro sem fazer absolutamente nada. Eu colocava meu celular no modo avião, eu sentava na cadeira e eu ficava o dia inteiro parado, olhando para o tempo. Não conseguia produzir, não conseguia falar com ninguém, não conseguia atender ninguém. E assim, foi uma situação terrível, terrível, terrível. E isso aconteceu sem eu perceber, gente. Não teve nenhum ponto assim que eu falasse, tá acontecendo isso, eu preciso melhorar. Não. Foi acontecendo e quando eu vi já estava nesse ponto. E aí o que eu precisei fazer? Procurar ajuda profissional, terapia e medicamento. Foi onde eu consegui voltar a ter ali o meu brilho, as coisas voltaram a acontecer e eu consegui sair dessa situação. Eu não vou trazer aqui detalhes, porque não precisa. Então, o que eu quero trazer com esse vídeo aqui? Nós, como advogados, a gente vive muitas situações mesmo. E tem clientes, tem pessoas que realmente sugam muito a energia da gente, que tira a nossa paz. Sabe aquela pessoa que você pensa assim, fala, nossa, amanhã eu vou acordar, já vai ter uma mensagem dessa pessoa me perturbando. Nossa, depois de amanhã essa pessoa já vai me encher o saco. É a pessoa assim que quando você imagina que ela vai te mandar uma mensagem, ou quando você recebe uma notificação no celular, você já até dá calafrio. Mesmo que você está fazendo tudo certo, mesmo que você está correndo atrás, mas aquela pessoa tóxica mesmo, aquele cliente que te perturba, que te tira a paz, que é aquela pessoa que acha que ela é dona do mundo. E eu convivi com muitas pessoas assim. E quando você convive com pessoas assim, sem perceber, essas pessoas começam a roubar o seu brilho, roubar ali sua energia, te sugar e muito. E você não percebe, você vai ali se afundando, você vai esmorecendo e não vai percebendo. Você às vezes ignora aquela mensagem, você arquiva ali no WhatsApp, você desliga o celular, coloca no modo avião, porque você quer ter um momento de paz ali. Só que automaticamente o seu corpo, eu não sei como que isso funciona, porque não é da minha área, mas você vai sentindo isso aí, vai tirando um pouco de você, um pouco da sua energia, do seu brilho. Às vezes você está com a sua família de noite, às vezes você está no final de semana, às vezes você está no momento ali que você está tirando para você, e o telefone está tocando, aquela pessoa está te enchendo o saco. E isso é muito ruim, gente. Então, você que é advogado, vai passar por situações assim. Vão ter pessoas que vão fazer isso com você. O que é a minha sugestão? Se você consegue administrar isso numa boa, maravilha. Eu acho que isso é muito individual. Agora, se você acha que isso vai te gerar problemas, começa a filtrar isso. Começa a filtrar isso. Hoje, acontece comigo ainda? Acontece, porque eu advogo por conta própria e eu tenho muitos clientes que ainda me perturbam. Querem saber de processo, isso aqui, a gente sabe como que é. Mas hoje eu já consigo filtrar isso, já consigo administrar isso. Mas para eu conseguir chegar nesse ponto, eu tive consequências terríveis. Então o que eu quero te deixar aqui, uma recomendação? Não deixe nada roubar o seu brilho. Se você entra para resolver um problema da pessoa na advocacia, você assume um compromisso com ela, você tem a missão e a função de resolver o problema dela e de ir atrás. Mas isso não dá para ela o direito de roubar a sua paz, de forma alguma. Você vai estar trabalhando, você vai estar dedicando, mas a gente sabe que o processo depende do juiz, depende do judiciário, depende de expedição de documentos, depende de uma série de fatores e não apenas de você. Você vai estar fazendo sua função, vai estar cumprindo sua missão, mas muitas vezes o problema não vai ser por conta sua. E a pessoa que te contratou não tem o direito de ir lá e tirar sua paz por conta disso. Então, muitas vezes você vai sofrer com pessoas que vão querer roubar a sua paz. Basicamente falando, o que vai te tirar do sério, o que vai roubar seu brilho são pessoas. Situações que envolvem pessoas, sejam clientes, sejam judiciário, pessoas vinculadas aí a servidores e essas coisas, mas você não pode deixar isso acontecer. Se você está percebendo que isso está tirando sua paz, está percebendo que está te incomodando, está tirando ali do seu conforto, já filtra isso, já resolve isso. Não espere chegar no fundo do poço para você perceber que você perdeu o brilho, não. Porque, gente, eu vou ser sincero com vocês, isso é muito, mas muito ruim. E o que mais tem são colegas advogados entrando nessa situação. Eu vejo aqui nas redes sociais, eu acompanho aqui colegas de perto, e eu vejo que muitos, mas muitos colegas estão num ponto assim de exaustão mental full, no limite do limite do limite. Não deixa chegar nesse ponto, não. Não deixa chegar nesse ponto. Cuida da sua saúde mental, faça uma terapia aí, preventiva, tira momentos para você, elimina da sua vida pessoas que são tóxicas, que só roubam a sua paz, mesmo que sejam amigos, conhecidos, tira da sua vida, mas cuida da sua saúde mental. O que eu quero com esse vídeo aqui é isso, é te
dar esse conselho. Cuide, gente. Eu estou te dando um conselho porque eu vivi isso. Você está escutando isso de uma pessoa que chegou no fundo do poço na questão de saúde mental. E eu saí de lá com medicamento. Eu precisei de remédio forte para sair de lá. E eu não quero que você chegue nesse ponto. Então, cuida do bem mais precioso que você tem, que é a sua saúde, que eu tenho certeza que se você estiver bem, você vai conseguir conquistar todas as outras coisas. Beleza, pessoal? Como eu falei, é um assunto muito difícil, é um assunto muito chato, mas necessário. É preciso que você escute isso, porque talvez você já está num momento que você precisa mudar. Então, eu espero que se você esteja nesse momento, esse vídeo aqui tenha servido para te ajudar a resolver e a sair dessa situação. E qualquer coisa que precisar, conta comigo. Vocês sabem disso, estou aqui sempre à disposição para ajudar no que for preciso. No mais, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário aí, deixe o seu like, deixe a sua curtida e vamos juntos até o nosso próximo conteúdo. Um grande abraço!